A pior coisa que pode acontecer a um escravo é ele achar que é livre para fazer o que quer. Imagina isso, que a gente estivesse ainda na época da escravidão humana, como era antigamente. Aí um escravo dissesse para si mesmo: meu senhor, ele me trata tão bem, ele me considera tão bem, eu me sinto livre, vou lá na cidade sem falar nada com ninguém. Aí ele sai sem falar nada com ninguém, quando voltar ele vai ser punido. Essa reflexão é espiritual. Yeshua disse: quem pratica pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece na casa, mas o liberto permanece para sempre. Aí talvez você diga: peraí, todo mundo peca em algum momento do dia. Não existe nenhum humano que não peca nunca. Então isso significa que o fiel de Yeshua também é escravo? Não, nós não somos escravos. Como o Projeto Reina já andou falando em outros vídeos, Yeshua nos comprou. Eu sou dele, ele me comprou. Nós, os fiéis que aceitamos o testemunho dele como verdadeiro, nós pertencemos a ele. E o pecado que a gente ainda pratica no dia a dia, por causa da nossa natureza de carne, nada mais é do que o pecado que Yeshua levou sobre si na estaca romana. O pecado é a dívida espiritual que o homem tem com Deus eterno. Por ter Yeshua me comprado e morrido junto com o meu pecado, minha dívida está paga. Eu já paguei a minha dívida vivendo para ele, porque ele me comprou, mas não me trata como escravo. Eu tenho apenas que viver dentro do procedimento que ele traçou para quem pertence a ele. Esse procedimento inclui oração, santificação, estudar a palavra de Deus, se empenhar em evitar o pecado, não correr atrás do que é errado, confessar a ele contando o que a gente fez para poder ter a cobertura espiritual. Esse tipo de coisa. Esse procedimento, essas atitudes, são um procedimento de uma pessoa que sabe que pertence a ele e por isso está debaixo da lei do Espírito da vida. Romanos 8, 1 e 2, de acordo com o original: não há mais culpa em quem está em Mashiach Yeshua, porque a lei do Espírito de vida já te livrou da lei do pecado e da morte. O fiel está debaixo da lei espiritual, porque já aceitou o testemunho de Yeshua e agora pertence ao Deus eterno. Mas os filhos do mundo estão debaixo da lei do pecado, porque eles oficialmente não pertencem ao Deus eterno e eles não praticam o procedimento deixado pelo Deus eterno, que é o procedimento que serve para limpar o ser humano de seu pecado. Portanto, voltando ao conceito inicial do escravo que acha que é livre, tem muita gente dentro de igreja que não é realmente o liberto. É apenas um escravo que acha que é livre. Porque mesmo fazendo parte de uma religião, de uma denominação, ainda vive de acordo com a lei do pecado e da morte. Esse que é assim, ele pratica rituais criados pelo próprio homem, como se fossem normas celestiais. Um exemplo disso é o que nós costumamos ver nas igrejas pentecostais. A igreja pentecostal é o maior exemplo de rituais criados pelo homem. Aí a pessoa vive como sempre viveu a vida inteira, mas dá dízimo e trabalha no bazar da igreja. Para essa pessoa, ela está agradando a Deus. Mal sabe essa pessoa que ela ainda está na escravidão espiritual. Aí o outro lá trai a mulher, mas vive no monte, pulando e falando coisas que ninguém entende. Também é escravo sem saber. Yah não quer isso. Se você nunca for no monte, como o pessoal diz, Yah nem vai te cobrar isso. Ele não sente falta disso. Yah não quer nem dízimo. O dízimo foi criado para sustentar o sacerdócio levítico. Você sabia que o sacerdócio levítico não existe mais? Ele foi revogado. Foi revogado quando? No momento em que Yeshua falou: está consumado, e morreu na estaca. Ali o sacerdócio levítico foi revogado. Paulo já disse que o sacerdócio levítico foi instituído para ser temporário. Tem gente que o único vínculo dele com a Bíblia é o dízimo que ele dá, porque falaram para ele que se ele não der dízimo ele é ladrão. Sendo que para Yah, Deus eterno, isso nem quer dizer nada. Essas pessoas também que vivem pulando, rodando e marchando, como eles falam, marchando na congregação. Ah, fulano de tal tem o dom de marchar na congregação. Isso não existe. Yah não trabalha assim. As congregações do primeiro século não eram assim. Aquela que tentou ser assim, a de Corinto,
Paulo chamou a atenção deles e escreveu a eles, regulamentando, por assim dizer, o uso dos dons espirituais. Aí o indivíduo geralmente diz assim: eu só gosto de igreja assim, igreja que tem fogo. Igreja que não tem isso é igreja fria. Aí o cara vai na igreja pentecostal porque tem um monte de gente gritando e pulando ao mesmo tempo. Tem gente que vai porque chamaram, não sabe, tá lá sem saber ainda o que é. Mas quem gosta de viver assim, ainda é escravo. Isso só apareceu em meados do século II. Depois que os 12 de Yeshua morreram e os discípulos dos 12 morreram, que eram os homens mais virtuosos, aí a bagunça tomou conta, cada um fez o que quis. E essa escravidão continua até os dias de hoje. Como eu sempre digo, a escravidão não acabou, ela apenas mudou de forma. Mas não adianta nada mudar o nome nem a forma. Um escravo é sempre um escravo. E como bem disse Yeshua, o escravo não fica muito tempo na casa. Quando menos se espera, ele enjoa daquilo que está diante dele e pula fora. E não é justamente isso que nós temos visto por aí? Aqueles que antes eram considerados grandes homens e referência cristã, vêm caindo, um por um. Não se espelhe no homem, se espelhe no texto sagrado.